E como diz um professor meu, lá da graduação, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Cícero, professor de Biologia, primeiro lugar no primeiro concurso que eu fiz, concorrendo com as minhas vagas. Estamos aqui em mais uma aula do curso Biologia na FGV. Já quero agradecer alguns comentários que me mandaram lá no Instagram, porque alguns conteúdos que caíram na prova de Jaboatão dos Guararapes, prova da educação de lá, a gente viu também aqui no nosso conteúdo, né? Já vimos, tá? Embora a gente esteja ainda em construção, por isso que o valor está bem acessível, apenas R$ 27, e você vai ter acesso a todas as próximas atualizações, mas já tem conteúdo que dá para ajudar você a fazer suas provas. Então, continua com a gente, indica também o nosso curso para os seus colegas que irão fazer prova e veja só, né, o conteúdo ainda está sendo construído e já ajudou pessoas com os seus concursos aí. Se você conhece alguém lá de Minas Gerais, alguém que vai fazer a prova de Minas Gerais, né, as inscrições saem agora 31 de julho, as inscrições abrem, então indica também esse curso, lá vai ser FGV, tem muita vaga para biologia, muita vaga mesmo, tá? E quem sabe uma dessas vagas será a sua. Hoje vamos falar sobre ecologia, é a questão 38, acho que é isso, daqui a pouco a gente vê. Deixa eu ver aqui se é a questão 38 mesmo do nosso conteúdo. Isso, questão 38, lá da prova da Secretaria Municipal, da Secretaria de Educação do município de São Paulo, né? A prova aconteceu agora em 2023. Temos um e-book, tá? Com questões comentadas ponto a ponto, resumos, está lá na primeira aula, e a gente está gravando aqui algumas aulas para você também, explicando como resolver algumas questões, né? Sempre focando na FGV, como é que a FGV aborda os temas. Pois bem, vamos lá, vamos falar sobre acidificação dos oceanos, mas antes de começar a falar sobre a acidificação dos oceanos, que tem como vilão o dióxido de carbono. Vamos falar um pouquinho sobre o dióxido de carbono, porque essa molécula, ela não é vilã, tá? Não é vilã. O vilão, deixa eu ver com que cor tá minha canetinha aqui, tá vermelho. Então, o vilão é isso daqui, ó. São as grandes indústrias, pequenas indústrias também, são as atividades humanas. Elas que são as vilãs, né, do processo de acidificação dos oceanos. Mas vamos lá, muita gente ainda tem isso na cabeça de que CO2 é algo ruim. Não leve isso para sua prova, tá? Não leve isso para sua prova. Tanto é que eu trouxe aqui, ó, o CO2 todo verdinho, tá? Como se fosse a grama. Por quê? Porque ele é uma coisa boa, gente. O CO2 é algo tão bom que se não fosse ele, não existiria vida na Terra. Vamos começar por aqui, pelo processo de fotossíntese, que todos vocês já conhecem. O processo de fotossíntese é aquele processo que acontece nos organismos autotróficos, nos vegetais, nas cianobactérias. E o que é que esse processo faz? Ele remove o dióxido de carbono da atmosfera, incorpora, e por meio de algumas reações, junto com a água, eu tenho aqui uma molécula de água, né? E também com luz solar, ele vai formar, né? Ele vai gerar aí açúcar, C6H12O6, e liberar também o oxigênio, tá? O oxigênio. Esse é o processo de fotossíntese. Não vou falar aqui, tá, sobre esse processo bioquímico, mas o que eu quero que você saiba é que eu preciso de CO2 para que esse processo de fotossíntese ele possa acontecer. Se não tiver CO2, não acontece fotossíntese. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos também é que essa molécula de água aqui, perdão, essa molécula de oxigênio, ela não vem do CO2, tá? Ela vem da molécula de água. Acontece um processo, uma reação dentro do processo de fotossíntese, onde a molécula de água ela é quebrada e esse oxigênio ele é liberado para a atmosfera. Já o CO2 ele vai vir para aqui, ó, para a nossa molécula de açúcar. E o que é que essa molécula de açúcar vai fazer? Ela serve como fonte de energia para a planta, como também como alimento para os animais que vão se alimentar da planta. Então vejam aí a importância do CO2. Está lá na base, ó, lá na base da cadeia trófica, né, no mais baixo nível trófico. Eu vou ter os organismos fotossintetizantes realizando fotossíntese. Por quê? Porque eu vou ter esse dióxido de carbono livre na atmosfera. Ela incorpora, né, a planta incorpora esse CO2, faz esses processos fisiológicos, né, de fotossíntese e vai gerar alimento para a planta e oxigênio para a atmosfera. Oxigênio esse que a gente está respirando agora. Não para por aí. O CO2 ele é uma molécula que ele consegue absorver e reter calor. E como é que isso é bom? Se não fosse CO2 presente na atmosfera, observa que aqui, ó, tudo isso aqui que eu tenho, CO2, CO2, tenho mais aqui, CO2. A energia solar, ela vem, bate na superfície da Terra, como vocês estão vendo aqui, e retorna.
Parte dela retorna, ó, consegue ir de volta para o espaço. Mas outra parte, ela bate nas moléculas de CO2 e fica aprisionada. Isso é bom? Isso é bom, porque mantém essa temperaturazinha agradável que a gente tem no planeta Terra. E sempre teve, tá? Se não fosse isso, se o calor ele não fosse aprisionado, se o CO2 não absorvesse, a gente teria um planeta Terra frio, sem condições necessárias para a vida, como a gente vê hoje. O problema é que grandes indústrias, pequenas indústrias também, vamos chamar de atividades humanas, liberam muito CO2 na atmosfera. Tanto CO2 que cada vez mais eu tenho calor sendo preso na atmosfera, né? Sendo retido na atmosfera. E isso faz com que o planeta Terra ele fique cada vez mais quente. Esqueci de dizer a vocês que o nome desse efeito aqui se chama efeito estufa, que todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar. O efeito estufa, ele é um processo natural, tá? Mas que vem sendo intensificado por meio das ações humanas. Então, quanto mais CO2 eu tenho na atmosfera, tá? Maior o efeito estufa, e isso resulta em maior aquecimento global. E a gente tem algumas consequências disso, como alterações climáticas significativas, haja vista que a Terra se torna cada vez mais quente, temos aquecimento de oceanos, lógico, se a Terra fica mais quente, o oceano também fica mais quente, intensificação de catástrofes climáticas, né, como tufões, lugares onde não acontecia enchentes, agora estão acontecendo, derretimento de geleiras, lugares cada vez mais quentes, temos diminuição na capacidade de absorver CO2 nos oceanos e extinção de espécies, lógico, porque lá na ponta, quem sempre é prejudicado são as nossas espécies. Isso inclui também, gente, a espécie humana, tá? Não pense que porque está afetando o urso polar, não vai chegar a afetar os humanos. Chega sim, em algum momento chega. Mas vamos avançar aqui e chegar no processo de acidificação dos oceanos, porque é exatamente esse conteúdo que vai cair na questão que iremos trabalhar. Quero que vocês vejam que o dióxido de carbono ele não causa apenas aquecimento global, tá? Não é apenas aquecimento global, mas existe um processo que se chama acidificação dos oceanos. E a gente vai ver como é que isso acontece e como é que isso prejudica a vida aquática e pode chegar também até aos animais terrestres, como é que eles são prejudicados. Bom, lembra das indústrias, né? Aqui, liberando esse CO2 na atmosfera. Esse CO2, ele não fica apenas na atmosfera. Ele também alcança, né, os oceanos, ele adentra oceano ou qualquer ambiente aquático. E nesse ambiente aquático, o CO2, né, o dióxido de carbono, que está dissolvido agora na água, ele começa a reagir com H2O, com as moléculas de água, e forma o ácido carbônico, ele aqui, H2CO3. Tem um problema aí, tá? Porque esse ácido carbônico, ele é instável. Por ser instável, olha aqui o que ele vai liberar. Ele vai liberar íons hidrogênio. Então já começa aí a acidificar a água. Quando ele libera o íon hidrogênio, ele vai formar aqui, né? Ou vai restar, na verdade, o íon bicarbonato. Íon bicarbonato também é instável. Por ser instável, tá? Ele libera também H+, e a água se torna mais ácida ainda. Do que resta, eu tenho aqui um íon carbonato, tá? Íon carbonato. Vamos rever o processo. Tenho dióxido de carbono dissolvido nos ambientes aquáticos, reage com água formando ácido carbônico. Ácido carbônico é instável, então ele perde o hidrogênio e resta o bicarbonato. Bicarbonato, que também é instável, perde novamente, perde também, aliás, um íon hidrogênio. E o que resta é o carbonato. Bom, isso é bom? Beleza. Isso é beleza quando ocorre de forma natural. Por quê? Porque esse íon bicarbonato aqui, ele vai reagir com cálcio. Ele vai reagir com cálcio que está livre no ambiente aquático e vai formar o bicarbonato de cálcio, tá? Tem um carbonato, perdão. Ele vai formar o carbonato de cálcio. Vamos lá. O bicarbonato, ele é instável, perdeu hidrogênio. Sobrou quem? O carbonato. Esse carbonato, na água, ele vai reagir com cálcio que está livre na água também, formando carbonato de cálcio. E onde é que esse carbonato de cálcio entra nessa história toda? De que forma ele é bom para os ecossistemas aquáticos? Porque esse carbonato de cálcio ele é utilizado na construção das conchas dos moluscos, do exoesqueleto dos artrópodes, lá nos recifes de corais, tudo aquilo ali é formado com carbonato de cálcio. Então, isso é um ponto positivo. E onde é que o dióxido de carbono entra como vilão nessa história? Por quê? Quanto mais dióxido de carbono eu tenho na água, deixa eu colocar, quanto mais dióxido de carbono eu tenho na água, mais íons hidrogênio eu também terei. Como assim? Porque, veja, perdão, o dióxido de carbono ele vai reagir com água
formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele não é instável, então ele vai liberar hidrogênios, tá? Ou íons de hidrogênio. E como é que eu vou ter mais íons de hidrogênio? Porque eu vou ter mais dióxido de carbono. Quanto mais dióxido de carbono, mais íons de hidrogênios. Qual o problema disso? Que esses íons de hidrogênios, eles vão reagir com íon carbonato. Perdão. Então, íon carbonato, ele tem uma maior afinidade, vou colocar aqui assim, ó. Ele tem maior afinidade com quem? Com as moléculas, né? Ou com os átomos, os íons de hidrogênio. Ficou um pouquinho confuso isso aí? Vamos rever. De forma natural, o dióxido de carbono, quando ele reage com a água, lá na ponta, ele vai formar o carbonato, que vai reagir com cálcio, formando, né, gerando carbonato de cálcio, que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. Bora parar por aqui. Só que quando eu tenho muito dióxido de carbono reagindo com água, eu vou ter uma quantidade maior de hidrogênio, lá na ponta de íons de hidrogênio, e esses íons hidrogênios, eles vão reagir com carbonato. Por quê? Porque o carbonato tem maior afinidade com os íons de hidrogênio. E vai formar novamente o íon bicarbonato. Ou seja, não vai formar o carbonato de cálcio, que é necessário para formar, para construir, né, a concha dos moluscos, o exoesqueleto dos artrópodes. Então, esses animais, eles ficam desprotegidos. Beleza? Eu acho que ficou claro para vocês agora, né? Vamos ver agora como é que isso daí caiu lá na questão 38. É muita informação, gente. Se ficou dúvida, por favor, comenta, tá? Deixa comentário aqui nesse vídeo ou vai lá no meu Instagram. Cícero, eu não entendi. Aí eu vejo como posso ajudar vocês. Mas entendam o quê? Quanto mais dióxido de carbono, resumindo, quanto mais dióxido de carbono eu tenho reagindo com moléculas de água, menos carbonato de cálcio eu vou ter disponível no ambiente para que os animais construam seus exoesqueletos, tá? Esses animais, eles até conseguem construir seus exoesqueletos, né? Sua concha, mas ela fica muito frágil. E mais, o ambiente acidificado, ele começa a reagir também com esse próprio exoesqueleto dos animais e vai deteriorando eles. Então, um exoesqueleto que já era fraco, ele agora começa a ser deteriorado pelos íons de hidrogênios, né, que está naquela água acidificada. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar a vocês que eu peguei no YouTube. Vejam. Deixa eu dar um play. Lembra aquelas indústrias? Elas vão começar a liberar agora, tá? O dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele alcança os oceanos, ele vai reagir com as moléculas de água, formando ácido carbônico, deixando a água mais ácida. E olha aí o que acontece. Esses animais aí que precisam do carbonato de cálcio, eles começam, inclusive, a perder cálcio também para o ambiente, que é para neutralizar aquela água, tá? Então, o que já não tinha, agora tem menos ainda. Olha o molusco agora, que vai ter a sua concha degradada, deteriorada por essa acidificação, porque ele está perdendo cálcio, né, para o ambiente, mas não para ali. Isso afeta toda a cadeia trófica, porque aquele molusco ele era alimento de um peixinho, que era alimento de um peixe maior, e vem alcançando até os animais que estão nos ambientes terrestres, como nós, humanos. Tá ok? Vamos ver como é. E esse tipo de conteúdo, ele já caiu, ou ele caiu agora em 2023 em uma prova da FGV. Bem, estamos aqui, é muita informação, esse vídeo ficou bem longo, já vai em 20 minutos aqui, mas é isso, tem que aprender. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo mostraram que a acidificação dos oceanos afeta animais marinhos. Segundo eles, quando a água fica ácida, o oceano retira íons de cálcio do ambiente para neutralizá-la. Por isso, né, que mostrou aquele molusco lá e sua conchinha se deteriorando na acidificação. Assim, quanto mais ácida a água, mais cálcio é necessário para neutralização. O resultado é que haverá menos cálcio disponível no ambiente para que o organismo, como estrelas do mar e crustáceos, formem seu exoesqueleto calcário, beleza? Isso é um enunciado. Vamos ver agora o comando da questão. O fenômeno da acidificação dos oceanos ocorre devido a... Vamos direto para as alternativas e vamos comentando. Ao despejo in natura de esgotos industriais contendo substâncias ácidas. Gente, vejam só como a FGV ela é malandra. Tá? Ela quer saber aqui ó, sobre acidificação e já na alternativa ela manda substâncias ácidas, tá? E acidificação onde? Nos oceanos. Aí ele vem logo com o quê? Despejo in natura de esgotos. Todo mundo sabe que no final das contas tudo isso vai parar no mar, né? Aí ele vem com substâncias ácidas. Aí o cara pensa, ah, com certeza é essa. Não é, tá? O esgoto, ele contém uma quantidade grande de nitrogênio e de fósforo. E isso daí serve como alimento para as plantas, para as algas que estão
nos oceanos, e vai gerar um processo chamado de eutrofização. E o que é a eutrofização? A eutrofização é um crescimento exacerbado desses organismos que se alimentam do nitrogênio e do fósforo presente na água. E esses organismos eles vão consumir tanto oxigênio, tá, lá na superfície, que quem está nas partes mais inferiores fica sem oxigênio e acaba morrendo pela falta de oxigênio. Então, não é a alternativa A, já que a alternativa A ela fala de eutrofização, não tem nada a ver com a acidificação dos oceanos. Mas fiquem ligados porque a FGV fez isso aqui, ó. Ela jogou de cara o ácido para você pensar, né, já que estamos falando aqui de acidificação, pensar que a resposta era essa. Vamos avançar. O fenômeno da acidificação dos oceanos ocorre devido ao aquecimento global, que eleva a temperatura da água e diminui a concentração de gás oxigênio dissolvido. Nada a ver com nada, tá? A mesma molécula que causa o aquecimento global, ela causa a acidificação dos oceanos, que é o quê? Que é o CO2. Não é o aquecimento global que vai resultar em acidificação, mas o CO2, ele tanto causa o aquecimento global, quanto causa a acidificação dos oceanos. A redução da camada de ozônio, né, o fenômeno de acidificação dos oceanos ocorre devido à redução da camada de ozônio, pois a radiação UV promove a retirada de íons cálcio do exoesqueleto animal. Não tem nada a ver com nada, tá? Para vocês recordarem, a camada de ozônio, ela protege a Terra dessa radiação UV, que é prejudicial, tá, aos organismos, mas ela não tem relação nenhuma com a retirada de íons cálcios do exoesqueleto animal. Alternativa errada também. Alternativa D, a emissão industrial de óxidos ácidos que reagem com o vapor de água da atmosfera, formando a chuva ácida. Pegadinha de novo da FGV. Olha o que ela fala aqui, ó. Chuva ácida, ela fala de ácidos, tá? Vapor de água, a gente sabe que o oceano é formado o quê? Por água, né? Eu vou ter lá na atmosfera chuva ácida, onde é que essa chuva ácida vai parar? Nos oceanos. Aí você pensa, ah, só pode ser essa. Também não é, tá? Não é essa a causa da acidificação dos oceanos. Com certeza vai ser a letra E. Por quê? Essa acidificação, ela se dá devido ao excesso de dióxido de carbono. Lembra que eu falei? Dióxido de carbono na atmosfera. Pois a reação desse gás com a água gera ácido carbônico. Esse ácido carbônico, lá na ponta, ele vai liberar bastante íons hidrogênio e vai impedir, lá na outra ponta, a formação de carbonato de cálcio. Alternativa, então, a alternativa é, dá uma olhada no arquivo que eu deixei, de repente, quando vocês lerem, fica mais fácil vocês entenderem todo esse processo. A aula ficou longa, mas é porque é um pouquinho complexo mesmo. Quando a gente pega a ecologia e junta ela com um pouquinho de química, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Mas se tiver dúvidas, já sabe, basta me procurar. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.